Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Se a TAP já tinha cobrado o seu preço político com a demissão do ministro e de 2 secretários de Estado, o facto é que se transformou num dossiê que não para de dar e dar polémicas e ameaça seriamente a estabilidade do governo. A comissão de inquérito da TAP fez reacender a chama que queima a credibilidade desgastada de António Costa e a cada nova inquirição a turbulência aumenta. Na semana passada foram Cristiano Mier Weidner, a CEO, e Alexandra Reis, a ex-administradora. E ontem, à hora que gravamos ainda está a decorrer, foi a audição de Manuel Beja, o presidente do Conselho de Administração da TAP, escolhido pelo governo antigo e que o governo atual demitiu. Os episódios da semana passada levantaram uma série de polémicas, das quais a oposição, especialmente à direita, deitou mão para atacar António Costa, que antes de partir esta semana para a Coreia do Sul, deixou uma vontade irrealizável. Se fosse agora, teria demitido o secretário de Estado, Hugo Mendes, por causa do e-mail em que ele aconselhava a CEO a mudar o dia de um avião para agradar ao Presidente da República. E vai dizendo, António Costa, que consequências políticas só mesmo no fim da comissão de inquérito. A TAP voa para muito lado, mas ainda não para o passado, pelo que é no presente que Marcelo Rebelo de Sousa quer ver o governo a governar mais e melhor, enquanto vai resistindo aos apelos, nomeadamente da Iniciativa Liberal e do Chega, para dissolver a Assembleia da República e convocar novas eleições. Para Marcelo ainda é cedo, tal como a maioria dos portugueses que achava numa sondagem do Público que o governo tem a obrigação de governar até ao fim. O presidente olha para a oposição, muito especialmente para o PSD, e não vê um crescimento que resulte numa alternativa sólida. Para já, não há dissolução. Mas com a inflação, com a pressão da guerra, agitação social nas ruas, o PRR atrasar, será que Costa aguenta? Será que está a precisar de um gesto mais significativo, uma grande remodelação que faça uma espécie de reiniciar da máquina e mostre que o primeiro-ministro e o governo perceberam alguma coisa? Para fazer o balanço do que já sucedeu com este dossiê e nos ajudar a olhar em frente, tenho comigo a redatora principal, Ana Sá Lopes. Olá, Ana. Tu já tiveste a oportunidade de ouvir um pouco do Manuel Beja, já ouviste alguma parte, continuamos a subir o degrau da polémica, ele continua a apresentar razões, nomeadamente críticas, sobre esta confusão entre aquilo que é uma empresa privada e a pública, e fez-o de uma maneira razoavelmente sólida. O que é que achaste? Achei que a cada nova... De facto, isto é ser o problema, porque nós estamos na quarta audição. Apenas, e são 60. Se isto continua assim, à medida que vai, enfim, António Costa disse hoje que vão ter de ser retiradas as ilações políticas, consequências políticas, e como tu próprio disseste, acabaste de dizer, eu não sei qual será a consequência política que isto vai acabar por ter, e se não vai ser preciso, de facto, que o poder presidencial de dissolução da Assembleia da República e se o Primeiro-Ministro não irá pelo seu pé, porque tudo isto atinge o Primeiro-Ministro, porque o Primeiro-Ministro, independentemente, Pedro Nuno Santos já acabou, já não é Ministro, nem sequer sabemos se tem ainda hipóteses do seu sonho de vir a ser líder do PS, mas se fez o que fez, foi porque Costa, o Primeiro-Ministro, deixou. Também é preciso dizer que, sendo uma empresa estratégica como a TAP, conhecendo Costa, quer meter o nariz em tudo, sempre, e sempre dominou tudo. Ele é uma pessoa que controla os dossiês importantes. Ele também é corresponsável pelo Deus dará. Até porque parece haver aqui um padrão que ultrapassa, obviamente, o titular do cargo. Quer dizer, nós assistimos à queda quer do Pedro Nuno, quer do secretário de Estado na altura, e hoje a polémica transferiu-se para o atual titular da pasta das infraestruturas e também para o atual Ministro das Finanças. Em comum, o que é que eles têm todos? O mesmo Primeiro-Ministro. Tem o mesmo Primeiro-Ministro. Podiam ter uma peça no Observador onde Costa tinha onde era apresentada uma versão em que a versão de António Costa era: a linha A, Pedro Nuno Santos está-me a deixar sozinho porque desapareceu enquanto estou feito com a tempestade. Ora, mas quer dizer, aquilo não era uma coligação, Pedro Nuno Santos não era um governo de coligação, não era CDS-PSD, aquilo não era um governo PS, ele era o secretário-geral do PS. Portanto, agora, isto é uma coisa... Costa furioso porque Pedro Nuno Santos o deixou sozinho. Então o homem já se demitiu, deve estar e não retomou o seu papel como parlamentar, não é suposto que vá de falar, com certeza, na Assembleia da República, na Comissão de Inquérito. E depois tem outra parte, que essa para mim acho trágica, e que demonstra que a estratégia de Costa, que Costa já está muito acossado, é o que aquele texto me mostrou, é que quando diz que António Costa achava que o Hugo Mendes era um inepto, mas que o Pedro Nuno Santos exigiu que ele fosse secretário de Estado. Agora então isto é um delírio, porque
António Costa, se achava que o secretário de Estado era um inepto e não gostava, não o aceitava, porque é o primeiro-ministro que manda. Ainda é o primeiro-ministro que manda, que a ideia de que aquilo podia ser um governo de coligação é absolutamente assustadora. Nós sabemos que os equilíbrios em todos os grandes partidos são respeitados, que o Pedro Nuno Santos tinha muitos apoiantes no aparelho do PS, que tanto no PSD, bem, o PSD tem mais mania da limpeza do que o PS. A limpeza no sentido de pôr o outro grupo, a outra tendência a afastar, o Rui afastou, Manuel Ferreira afastou o Passos Coelho e por assim sucessivamente. O PS não, tenta fazer alguma, por muito que António Costa... Agregação, não é? Uma coisa da agregação, não é? Ele de alguma forma, e isso foi criticado no início deste executivo, a ideia de meter todos os concorrentes na linha de partida para a sua sucessão dentro do governo. Tolice. Isso foi uma grande tolice da parte de António Costa. Aliás, eu lembro-me que o Congresso foi absurdo, porque ele até pôs todos os assessores. Foi ele que trouxe para o debate do Congresso a sucessão, ao pô-los todos ali, alinhadinhos. Ele não devia estar preocupado com a sucessão a esse ponto, penso eu. Devia estar preocupado em fazer um governo forte e um governo que não o deixasse cair. E este deixou-o cair. Ele terá capacidades para fazer outro governo? Eu não sei. É isso que eu te pergunto, Ana. Pelo que tu descreves, ele já começou a disparar para outro lado, até internamente, para todos os lados, mas até internamente, mas terá essa capacidade para olhar, por exemplo, para esta possibilidade. Ele sempre tem rejeitado ao longo dos anos remodelações, só a custo é que substitui ministros. Apesar de tudo, esse seria provavelmente um gesto que permitiria aos portugueses olhar para isto como uma espécie de recomeçar. O primeiro-ministro seria o mesmo, como tu dizes, mas haveria aqui sempre uma ideia de que se assumiu o custo político de tudo aquilo que se tem passado, e estou aqui não só a falar da TAP, mas a repescar, obviamente, todos os pequenos casos que aconteceram ao longo de dezembro. Ele teria ginástica para isto? Tu que o conheces, percebo que acho que não. Eu acho que ele já está cansado. É que há um problema aqui, é que eu acho que António Costa, que é de facto um dos mais pragmáticos, talentosos, capazes políticos portugueses, está cansado. Já está cansado, já parece que está... que já não domina a casa, que as coisas... É evidente que os cargos de poder, nomeadamente os cargos executivos, têm um tempo. Para lá disso, as pessoas ficam esgotadas, porque não é um trabalho de 35 horas semanais, é um trabalho em que há aquele tempo para dormir e o resto do tempo é todo ocupado. Portanto, e nota-se em António Costa, embora ele de vez em quando consiga fazer uns bonitos, como se diz, no Parlamento e aqui e acolá. E agora, esta frase que vai ser retirada das consequências políticas, não sei se o retirar das consequências políticas é deixar cair Fernando Medina, porque deixar cair Fernando Medina seria uma coisa muito dura para ele, e há quem ache que deixar cair Fernando Medina é deixar cair o governo completamente. E acabou-se. Não será mesmo um reconhecimento da responsabilidade política do próprio, que não se vê com ganas, a palavra é à espanhola, é para ser lida à espanhola, mas com aquela capacidade de aquela governar. Energia, não é? Aquela energia, ele perdeu energia. É um homem que perdeu energia. Perdeu energia há algum tempo, ou seja, tudo isto se passou na TAP, nas barbas dele. E mesmo aquela coisa de Pedro Nuno Santos exigir que fosse só com ele é que se falasse e não com as finanças. Isto, obviamente, não faz sentido que o Ministro das Finanças tivesse proibido de falar com a TAP. Isto, mais uma vez, hoje, o Sherman veio repescar o que já sabíamos daquela ordem que havia das infraestruturas. António Costa tinha que ter uma palavra sobre isto, bolas, era a TAP. Era a TAP, não era uma quinta de Pedro Nuno Santos. Ele era corresponsável. Não, a TAP são 3 mil milhões de euros, são um gesto dos mais significativos políticos do seu primeiro executivo, é ainda um dossiê que não está fechado, é como tu dizes, não é uma coisa qualquer. Não é uma coisa qualquer, ele é absolutamente corresponsável por todos estes erros e disparates e coisas absurdas que foram feitas neste tempo, e de facto vir agora chorar-se de que o secretário de Estado era mau. Eu também acho que o secretário de Estado era mau, não devia estar lá nunca no sítio. Agora, por amor de Deus, António Costa já terá recusado alguns secretários de Estado ao longo destes 7 anos de governo e terá
vetado algumas pessoas que lhes foram propostas, o que é normal. Agora, quer dizer, António Costa tinha medo de Pedro Nuno Santos para não o deixar, para o deixar em roda livre. É um bocadinho absurdo, tendo em conta que o nosso dinheiro está lá enfiado na TAP e nós merecemos que o Primeiro-Ministro estivesse com o nariz dentro daquele dossiê. Como, aliás, pareceu estar em alguns momentos. Mas a partir daí, acho que esta desresponsabilização de António Costa assusta-me um bocado. Sim, Ana, e é provavelmente reflexo também da relação entre António Costa e Pedro Nuno Santos e daquilo que tu falavas há bocadinho, de enfiar dentro de ter se preocupado em parte que o governo fosse um reflexo dos problemas do Partido Socialista e não propriamente a concentrar-se em que fosse uma solução para os problemas do país. Que era o fundamental. Um governo não é para ser, não é para servir o partido. É com as pessoas do partido, com as melhores pessoas do partido. Também não sou a maluca dos independentes. Eu estou a dizer a maluca dos independentes porque há uma grande mania na nossa comentariado político, ou classe política, ou sei lá o que, achar que os independentes são a salvação de tudo. E não são. Não tem mal nenhum em ser militante partidário, a democracia vive dos partidos. Às vezes é preciso lembrar que aquela purificação de almirantes, gouveias e melos e tal não traz necessariamente nada melhor que os partidos. Que os partidos deviam ser melhores, deviam ser. Que os partidos de poder deviam ser muito melhores, deviam ser-lo ainda mais. Mas não é o que há sem partidos são as ditaduras, isso a gente já sabe. Mas já me estou já estou a resvalar. Já estou a resvalar da conversa. Não, mas eu concordo em parte contigo, porque há aqui uma parte disto que nos ajuda, obviamente, a repensar o sistema. E suponho que é pensando no sistema que Marcelo também afasta a admissão para já, embora os presidentólogos, aquela gente que lê nas palavras do nosso presidente outras intenções, começam a ver com muito real a hipótese de eleições após as eleições europeias de 2024, ou de solução após estas eleições. Achas que isso é o cenário ou ainda é muito cedo sequer para olharmos para isso? Acho que tudo isto depende. O presidente da Comissão de Inquérito à TAP, Jorge Sousa Sanches, queria acabar a comissão em maio. Depois haverá o tempo de fazer o relatório e por aí fora. Eu acho que o primeiro momento para o nosso sistema político vai ser o que é que as consequências políticas que António Costa entender tirar do relatório, das conclusões do relatório à TAP. E vamos ver o que se passa. E o segundo momento depende muito. Isto, de facto, se estivéssemos a falar a língua santanista, obviamente já teria havido uma dissolução, se nos lembrarmos do que passou com António Santos. Mas Marcelo ainda ontem relembrou que havia no PS uma alternativa sólida e que o Jorge Sampaio também tinha dito que se demitiria. E Marcelo diz uma coisa engraçada que é Jorge Sampaio estava no fim do mandato, eu estou no princípio. Ou seja, Jorge Sampaio podia demitir-se se realmente o povo português achasse que era o mesmo. Marcelo arrisca mais. Só que Marcelo também arrisca muito a partir de uma determinada maneira, a partir de quando é que isto se vai aguentar? É que se pode suportar uma situação em que sentimos que as empresas públicas são tratadas com os pés, ao Deus dará, em que há uma clara falta de sentido de Estado na maneira como a coisa pública é tratada, ou tem sido tratada. Isso é muito grave. Eu acho que não há, de facto, alternativa, mas quanto mais tempo... Claro que há o problema do PRR, há as eleições, mas o país não para com eleições. Também é preciso... há eleições na Europa toda. A ideia de que o país para por haver eleições e que o governo deixa de governar e que as coisas deixam de se fazer é completamente errada. Mas pronto, ok, entendo que haja isso. Agora, eu acho que cada vez que há uma comissão de inquérito à TAP, há mais votos para o Chega. O que me preocupa, confesso pessoalmente, é que há menos votos para o PS. Acho que o PS está a perder votos diariamente. Mais votos para o Chega. Não sei se para o PSD haverá, porque vamos ter que aguardar para as próximas sondagens. Não me parece que António, pelo menos até agora, Luís Montenegro não tem estado a descolar. Vamos ver o que vai acontecer em breve. Mas que o Chega está a engordar, eu não tenho dúvidas. Que o PS está a diminuir, também não.
Também não, mas Ana, mas de qualquer forma, quando o Marcelo fala, não são só as orelhas de Costa que ficam quentes, são também o do líder da oposição. Quer dizer, no meio disto tudo, o que é que sobra para Montenegro? Ele não tem falado assim tanto, quando fala, nem sempre se consegue fazer ouvir, e Marcelo, de alguma forma, encosta às cordas também, não é? Não responsabiliza por a crise, seria absurdo, mas Sim, responsabiliza por esta falta de pela alternativa, falta de não é? alternativa. Sim, é evidente que há uma falta de alternativa tenebrosa. Eu acho que se chegarmos de facto às europeias e imagina que temos um empate técnico entre o PS e o PSD, que o PS não perde assim tanto, perde relativamente à maioria absoluta, evidentemente, mas fica ali no empate técnico, aí eu acho que vai haver mudanças no PSD. Aí acho mesmo que vem Pedro Passos Coelho, que neste momento eu acho que os sociais-democratas estão a fazer contas e devem achar que é o melhor que podem arranjar depois destas tragédias todas que se lhe sucederam. Como é um homem novo, está capaz disso. Penso que aí vai haver mudança. Acho que Montenegro não consegue sobreviver a uma vitóriazinha ou uma. Como é que foi aquela do seguro? Pequenina. Uma vitória pequenina. Era uma vitória. Um pouquinho. Era isso mesmo. Ana, só para não acabarmos isto no tom trágico que afinal as circunstâncias também justificam, eu diria que há uma coisa boa no meio disto tudo: a democracia está a funcionar, as comissões parlamentares mostram que trazem benefícios, transparência e capacidade de supervisionar as ações do governo, nem que sejam as passadas, mas pelo menos aí temos que olhar para o sistema com alguma bondade. Completamente, David. Isso é absolutamente notável. Olha que eu fui jornalista parlamentar durante algum tempo e lembro-me de ter feito um trabalho que até ganhámos um prémio. Eu e Ângela Silva, que na altura trabalhava no Público, um prémio da Assembleia. Isto quando tinha 20 e tal anos. E as comissões parlamentares de inquérito, trabalhar sobre as comissões parlamentares de inquérito era uma tragédia naquele tempo, era uma tragédia total, não serviam para nada, eram apenas a voz do dono, e de facto o que nós andámos para aqui chegar, e aí estou contigo, acho que houve uma grande evolução e felizmente que há muito maior transparência do que havia nos anos em que muitos têm saudades, mas pronto, do cavaquismo. Eu por acaso não tenho assim muitas porque me lembro de ter que trabalhar naquele ambiente, aquilo não era muito giro. Não era muito giro porque havia controle claro do governo sobre o Parlamento. E neste caso, tenha havido ou não a dita cuja reunião de que o ministro está completamente embrulhado a dizer que foi a administradora da TAP que quis ir, a administradora da TAP diz que foi o ministro, não se percebe nada daquilo. Bem, reuniões de membros do governo com deputados do partido maioritário, que sempre aconteceram, aí não há novidade absolutamente nenhuma. Isso é o caracacá, não é aí que está a novidade. Está a novidade é de facto na administradora da empresa pública, mas logo vemos. Mas de facto, não, nesse aspecto, sobre coisa em que o sistema político, que tem muitos erros ainda, mas que conseguiu mudar, é a maneira como as comissões de inquérito deixaram de ser a voz do dono. E quando digo a voz do dono, estou a dizer a voz da maioria. É verdade. Esta foi a análise de Ana Sá Lopes à situação política em Portugal, numa conversa com David Pontes. Neste momento temos um Partido Socialista a descer nas sondagens. Temos também uma comissão de inquérito no Parlamento que tem tido revelações, que tem posto em causa o papel do governo e dos vários intervenientes ao longo deste processo. E o que é certo é que Marcelo Rebelo de Sousa, apesar de não abdicar do papel que tem com a capacidade de dissolver a Assembleia da República, exclui para já essa opção. Uma das causas, obviamente, está naquilo que Marcelo faz querer parecer como uma falta de alternativa por parte da oposição. Na prática, se os portugueses fossem a votos, o resultado não seria muito diferente, tendo em conta as sondagens, e isso leva a que o Presidente da República, neste momento, queira esperar. Destaques do Público desta quarta-feira. Portugal, entre os países mais vulneráveis ao risco de crise no setor imobiliário, é um alerta do Fundo Monetário Internacional para os riscos de crise financeira colocados pelo elevado endividamento e taxas de juro variáveis.
Também as barrigas de aluguer com um limite de idade de 45 anos para a gestante. É o destaque fotográfico desta quarta-feira. Eu sou o Ruben Martins, hoje a análise foi do David Pontes, em conversa com a Ana Sá Lopes. Até amanhã. O público fica no ouvido.